Queridos, boa noite. Mas é muito bom estar aqui de novo, né? No Amor e Caridade Jacó, encontrar alguns amigos, alguns que nos viram crescer, outros que fizeram parte do nosso crescimento conjunto, né, Vera? Aqui está sempre presente. Hoje está a mamãe comigo, o Jonathan, que é nosso amigo, né? Hoje o pai do Veio, que está internado, está no hospital. O meu irmão está lá com ele, né? Eu falei agora há pouco, está todo mundo mandando vibração para ele, ele mandou um beijo também, né? Para todos, assim como a mãezinha da Nária, que também está hospitalizada. Então, de quando em quando a gente, como todo mundo passa por isso, o espírito também passa, né? Então nós enviamos as nossas vibrações também para a mãe da Nária, para o meu pai, para todos aqueles que precisam. Quando a Naira nos passou esse tema, né, Jesus e a inteligência emocional, eu realmente achei interessante, né? Até porque dentro da tese da inteligência emocional, quando Daniel Goleman começou a falar disso, foi uma matéria que eu também me interessei, né? Porque o Espiritismo fala dos atributos do Espírito, e um dos atributos do Espírito é a inteligência, né? Nós fomos criados simples e ignorantes, mas dotados de inteligência. Então isso nos chamou a atenção quando se falou em um outro tipo de inteligência, a inteligência emocional. Assim como quando Dana Zohar começou a falar de inteligência espiritual, né? Então, isso realmente nós vamos tratar aqui na nossa palestra e realmente tem muito a ver com o Espiritismo. Mas a casa nos propôs Jesus e a inteligência emocional. A definição, por assim dizer, ou o conceito, ou a ideia, né, que nós temos de Jesus, ela está caracterizada por aquilo que os evangelistas nos trouxeram, nos evangelhos, né, pela própria fala do Cristo. Mas os espíritos também responderam a Allan Kardec na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou qual era o tipo mais perfeito que Deus havia enviado à Terra para servir de guia e modelo aos homens. Tipo mais perfeito que Deus enviou à Terra para servir de guia e modelo aos homens. E os espíritos responderam a Allan Kardec: Jesus. Então, o conceito de Jesus dentro do Espiritismo parte da ideia que os próprios espíritos trouxeram a Allan Kardec de que ele era e é o tipo mais perfeito que foi enviado à Terra por Deus, pelo nosso Pai, para nos servir de guia e modelo. E as Escrituras, né, os evangelistas, narram as passagens, né, do Cristo junto daqueles que tiveram a oportunidade de conviver com Ele, que estiveram com Cristo. Joana de Ângeles, numa página intitulada O Homem Jesus, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco, ela nos diz que é muito difícil e quase impossível, na nossa condição humana, nós realmente encontrarmos as características psicológicas, ou definirmos as características psicológicas do Cristo, né? Ela que faz o estudo da psicologia transpessoal, e os livros da Joana de Ângeles, do Homem Integral para cá, foram livros que sempre tocados na área da psicologia transpessoal. E essa página, então, O Homem Jesus, ela diz que às criaturas humanas, difícil ainda é definir a condição, ou a capacidade psicológica do Cristo. Assim como se nós disséssemos também que seria difícil para nós definirmos a inteligência do Cristo. Neste ponto, a sua inteligência emocional. O que nós conhecemos do Cristo foi justamente pela sua fala e pelas suas ações. A sua fala e as suas ações. O que o Cristo, Jesus, nos ensinou, exemplificando e conversando também. Então Jesus nos deu exemplos, mas variadas vezes ele esteve dialogando, conversando com as criaturas. O seu objetivo era convidar as criaturas a uma vida nova. Isso, inclusive, quem fala é irmão X, Humberto de
do livro Boa Nova, né? Quando coloca Jesus com os seus convites feitos às criaturas humanas para que elas tivessem uma vida nova, renovassem as suas vidas. Quando nós estamos estudando dentro do estudo catedrático, né, a respeito da inteligência, durante muito tempo sabemos nós que os homens, a humanidade, as criaturas estudaram a inteligência no campo da inteligência intelectiva, ou seja, o quociente de inteligência, falando-se do desenvolvimento do intelecto, a capacidade que o ser tem, o seu grau de inteligência, de perceber, identificar, compreender e entender as coisas. Este grau de inteligência, ele era avaliado no teste Binet-Simon, o QI, o quociente de inteligência, as quocientes de inteligência intelectual ou intelectiva, absorção de conhecimentos no nível técnico, prático, científico. Quando Daniel Goleman fala do grau de inteligência emocional, do quociente emocional, que as criaturas humanas não estavam somente formadas pela sua inteligência intelectiva, mas as criaturas humanas, e no nosso caso falando de espíritos, tínhamos como temos a chamada inteligência emocional, o que ele chamou então de QE, quociente emocional, o que faz com que as pessoas, independente do grau do conhecimento intelectual e intelectivo que tenham, ou seja, do conhecimento técnico e prático das coisas, da ciência, por assim dizer, as pessoas agem ou reagem conforme as suas emoções. Isso equivale a dizer que as pessoas têm uma inteligência emocional, que faz com que cada uma responda, haja ou reaja, fale desta ou daquela forma, mediante essa sua inteligência emocional. Daniel Goleman fala a respeito das capacidades emocionais intrapessoais e interpessoais, que todos nós, então, neste campo da inteligência emocional, temos capacidades intrapessoais de dentro, as nossas capacidades de nos entendermos, de nos sentirmos, de nos definirmos, de buscarmos em nós quem somos, o que estamos fazendo de nós mesmos, assim como as nossas capacidades interpessoais do relacionamento, de sermos com o outro e de percebermos o quanto este outro também se identifica conosco quanto nós identificamos com ele, ou tanto quanto este outro ser nos influencia, tanto quanto nós também podemos influenciá-lo. Então a inteligência emocional nesse sentido, ela está voltada a esta espécie de coisas. Independente do nosso grau de inteligência intelectiva, não tem ninguém burro, todos nós somos inteligentes, cada um, é claro, está num grau de desenvolvimento da sua intelectualidade a partir das experiências que faz e que tem mediante o aprendizado, o conhecimento das coisas. Não é isso que a gente aprende na educação, professora? Já no quociente emocional é a vivência, a convivência, a nossa relação conosco mesmo, a nossa relação com o outro, a nossa relação com a vida. Quando se diz que o mundo é movido por perguntas, é uma frase costumeira, que a gente encontra por aí, o mundo é movido por perguntas. Mas se a gente for prestar atenção, o que dá curso à história do mundo são as respostas. O mundo é movido por perguntas, pela nossa curiosidade, pelas perguntas que fazemos, pelas nossas interlocuções, pelos questionamentos, pelas dúvidas que temos, pelas nossas inquietações. Isso nos movimenta, nos move. Mas a resposta que vamos dando cada um de nós no mundo e no nosso mundo de relações é que vai dando curso a esse mundo. E aí vai se fazendo a história. E cada dia um capítulo da nossa vida.
Entendido então a inteligência emocional e a inteligência intelectiva, Dana Zohar, então, só para a gente, nós vamos ficar na inteligência emocional, mas Dana Zohar fala do QS, espírito consciente, consciente de espiritualidade, que não tem a ver com religiosidade, é o grau de espiritualidade que a criatura humana tem ou desenvolve a partir do momento em que se autodescobre, descobre a vida no seu valor importante, consegue compreender o seu objetivo, a sua razão existencial, porque existe, e a partir daí interfere no mundo com a sua cota de participação. Então todos nós, criaturas humanas, seres viventes na Terra, espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, mas dotados de inteligência, estamos desenvolvendo a nossa inteligência intelectual ou intelectiva quando vamos absorvendo os conceitos e conhecendo de modo geral as coisas no campo prático ou técnico. Vamos desenvolvendo a nossa inteligência emocional no campo das relações, do quanto sofremos ou sentimos a influência do mundo e das pessoas sobre nós, e o quanto nós influenciamos as pessoas e o mundo da mesma forma, na mesma relação. E a inteligência espiritual, vamos também desenvolvendo não só no conceito de evolução do espírito, do espírito que evolui. Estamos em evolução todos os dias, todas as horas, o tempo todo. Mas esse grau de espiritualidade no espírito consciente, no consciente de espiritualidade, é a maneira como nós nos conduzimos diante da própria vida, encontrando o valor da existência e a razão de existirmos. E a partir daí, isso então nos dá um outro sentido para a vida. Eu disse um dia desse, numa palestra aqui no Divino Mestre, vou repetir, que quando a tia Nelly, a tia Laís, as minhas primeiras evangelizadoras, me diziam lá na evangelização, quando eu tinha 5, 6, 7 anos, que nós éramos espíritos imortais, à época, para mim, aquele conceito de imortalidade do espírito, a definição de que nós éramos espíritos imortais, foi uma absorção que eu fiz de uma compreensão intelectiva. Tanto que nos nossos encontros depois, em outros momentos, quando alguém perguntava, somos? A resposta vinha logo à mente e na boca, espíritos imortais. Essa é uma compreensão intelectiva. Passou pela nossa razão e sei que somos espíritos imortais. Mas quando em 1983, sou bem velhinho, viu, gente? 1983, num encontro de jovens em Sorocaba, na Comelesp, Confraternização de Mocidades Espíritas do Leste do Estado de São Paulo. Nós chegamos lá e tinha uma faixa com o nome do encontro, o título do encontro, que era uma pergunta: será que nos importamos realmente com a nossa condição de espíritos imortais? Naquele dia caiu para mim a ficha no campo da inteligência emocional. Eu percebi e senti que, como espírito imortal, isso precisava ter uma importância em mim. E a partir daquele encontro em 1983, portanto já com, vou falar a minha idade, com alguns anos de juventude, eu realmente naquele momento encontrei não só a ideia da imortalidade da alma, mas o quanto o ser imortal deveria produzir em mim uma diferença, não só na absorção do conceito, mas na compreensão pela sensibilidade da ideia da imortalidade. E a partir daí, desenvolvendo um grau de espiritualidade, a inteligência espiritual, para me fazer agir ou reagir conforme aquele aprendizado, que agora não era só um aprendizado teórico, mas era um aprendizado também emocional, de absorção do conceito no campo da sensibilidade. Tudo bem até aí? Quando se fala então inteligência intelectiva, inteligência emocional, inteligência espiritual, sendo Jesus o tipo mais perfeito que Deus enviou à Terra para servir de guia e modelo aos homens, as respostas, as falas, a maneira, o comportamento, o andar, o jeito, o olhar de Jesus era inteligente. Sua maneira de se conduzir diante
da sua vida diante das criaturas que estiveram com ele e nos variados momentos em que ele foi testado, né? Ele agiu de modo inteligente. Mas eu quero aqui aproveitar desta página de Joana de Ângeles, intitulada O Homem Jesus, quando ela inicia o capítulo dizendo que seria muito difícil para a criatura humana definir a condição psicológica do Cristo, dentro de uma caracterização da própria psicologia transpessoal. Mas ela continua a página dizendo que nós poderíamos estudar o Cristo, e eu aproveito desta página para fazer então este vínculo, este gancho com Jesus e a inteligência emocional. Ela diz que nós conseguiríamos estudar ou definir o Cristo da maneira como ele mesmo se definiu, em 4 momentos. Então, nesta página, O Homem Jesus, Joana de Ângeles coloca 4 momentos em que o Cristo se autodefiniu. O primeiro deles, quando ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Olha só a capacidade do Cristo de colocar ali algo material, concreto, o ensino do concreto para o abstrato, a partir do pão. Pão é o que? Pão é o que alimenta e que mata a fome. Num primeiro momento, pensando-se num pão que alimenta e mata a fome da matéria, do corpo físico. Mas conforme o desenvolvimento da inteligência emocional e depois espiritual, um conjunto de coisas, uma graduação, o entendimento de que este pão também poderá alimentar e matar a fome do espírito. Conforme este espírito conhece a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Conforme esse espírito, conforme a criatura humana vai se apoderando dos conceitos da vida, da própria ciência da vida, isso vai lhe trazendo no raciocínio, na razão, na lógica das coisas, o gosto pelo próprio viver. Ele vai se entendendo, entendendo o outro, entendendo as coisas, entendendo a vida, entendendo o mundo, sabendo os porquês das coisas. Ele vai desenvolvendo em si essa inteligência espiritual, conjuntamente com a inteligência emocional, e ele então passa a buscar não só o pão que alimenta o corpo, mas também o pão que alimenta o espírito, o alma. Então Jesus disse: eu sou o pão da vida. Concreto para o abstrato, alimentando o corpo, alimentando o espírito. Se Jesus é o guia e modelo que nós devemos seguir, e Jesus se definiu como o pão da vida, o que deveríamos ser, cada um de nós, para nós mesmos e para os outros? Pão da vida, o que dá vida. Não só o pão que vem à mesa, claro que é gostoso a pizza e o bolo, ou o lanchinho que nós fizemos ali fora agora, ou uma região, mas também este pão que alimenta a fome do ser. O nosso querido Martins Peralva, ele tem uma página em que ele, Pedro de Camargo Vinícius, no Mestre da Educação, ele tem uma página intitulada Clama Sem Cessar. Mestre da Educação, capítulo Clama Sem Cessar, Pedro de Camargo Vinícius, em que ele relembra um livro de Amado Nervo, chamado Plenitude, no seu capítulo 29, com a expressão: todos têm fome. Todos têm fome. E Amado Nervo, e aí Pedro de Camargo Vinícius, corroborando a mesma ideia, diz que todos têm fome de pão, de luz, de paz, de ser e de amor. Amado Nervo fala de 5 fomes nesse livro Plenitude, no seu capítulo 29, e no livro O Mestre da Educação, capítulo Clama Sem Cessar, de Pedro Camargo Vinícius, ele relembra essas 5 fomes: fome de pão, fome de luz, fome de paz, fome de ser e fome de amor.
Então, naturalmente, esta inteligência emocional, que agora, compreendendo que Jesus se definindo como o pão da vida, e compreendendo que o pão, no primeiro sentido, alimenta o corpo, mas no desenvolvimento das demais inteligências, ele deve e pode e tem como alimentar o espírito. Por isso que a Amadoneu fala da fome de pão. Pão alimenta o corpo, mas este pão também é capaz de alimentar outras fomes. E aí ele coloca sequencialmente essas fomes: fome de luz, a luz do conhecimento, a luz da verdade, a luz da vida, a luz da razão. Fiat lux, fez-se a luz. Somos filhos da luz, estamos em busca da luz. Nós encontramos em Mateus, no capítulo 5, versículos de 14 a 16, Jesus dizendo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem colocar o candeeiro por debaixo do alqueire, mas a candeia, mas no candeeiro, para que a luz se faça, para que todos vejam a luz. E ele diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus vosso Pai que está nos céus. Então, a luz sendo alimentada, diante da fome que temos da luz, para nos fazer entender que somos luzes, que devemos brilhar as nossas luzes. E ele diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, homens e mulheres, jovens e crianças, idosos, diante de todos, das criaturas humanas, relacionamento, uso da inteligência emocional, a utilização da luz para promover realmente a luz, e para que todos possam não só ser alimentados nessa fome física, mas agora também nesta sua fome de luz, emocionalmente falando. E aí ele fala: fome de luz. Sequencialmente ele diz: fome de paz. A paz interior, a paz de espírito, a paz do Senhor, a paz de Deus, a paz de consciência, a paz do dever cumprido. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Mas a paz interior, a paz de espírito, a paz dessa consciência tranquila, a paz do dever cumprido, um estado de paz. Ele diz que as criaturas humanas têm fome de ser identificado, ser aceito, ser reconhecido, ser valorizado, ser notado. Há várias fomes de ser que nós temos, e isso está muito bem caracterizado no processo da inteligência emocional. Não são necessidades emocionais? Ser identificado, ser reconhecido, ser valorizado, ser aceito. Muitos de nós não estamos carentes nessas áreas, carentes afetivamente falando, carentes emocionalmente, carentes psicologicamente. É este pão da vida, que é Jesus, que deve então alimentar não só o corpo, mas alimentar as nossas muitas fomes, tanto a fome de luz, quanto a fome de paz, quanto a fome de ser. E ele deixa para a última fome, porque na verdade ela engloba todas, quando ele diz da fome de amor. A fome de amar alguém, a fome de ter alguém para amar, a fome de ser amado, a fome de ser amado por alguém. O amor que cobre uma multidão de pecados. O amor que, segundo André Luiz, olha só a expressão de André Luiz no livro Nosso Lar, um dos capítulos, ele intitula o amor como alimento das almas, pão da vida. Esse é o nome do capítulo: amor, alimento das almas, pão da vida. Mata a fome do ser, lhe dá paz, faz-se a luz, sente-se alimentado. E diante então dessa experiência do alimento do pão, da luz que se faz, da paz que consegue, da sua necessidade de ser coberta e da presença do amor,
este ser então promove em si mesmo a descoberta da sua inteligência emocional, de buscar autoalimentar-se. Porque Jesus nos disse que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então o amor começa em mim, em você, em nós. Segundo ponto, porque senão termina meia-noite. Jesus se autodefiniu dizendo: eu sou a porta. Outro elemento material, concreto, sou a porta. Muitos de nós passamos por aquela porta agora há pouco, alguns passaram por essa que eu vi, o pessoal da direção da casa, trabalhadores, e nós chegamos por ali. O que faz a porta? Abre e fecha. Dá acesso. Leva para algum lugar. Nos tira de um lugar e leva ao outro. Abre o acesso. Jesus se colocou como a porta. Dentro da inteligência emocional, nós precisamos então nos alimentarmos e descobrirmos uma porta. Eu recebi um dia desse interessante, pelo WhatsApp, tem muita coisa boa e tem muita coisa que não serve. Mas que interessante, alguns devem ter recebido, são variadas portas fechadas e uma delas aberta. E a mensagem diz assim: quanto tempo muitas pessoas ficam olhando as portas fechadas e não se apercebem que uma já se abriu. Fixação de ideia. A gente fica preso, é o condicionamento. Então, dentro do grau da inteligência emocional, também está presente então a libertação dos condicionamentos. Quebrarmos alguns paradigmas, mudarmos alguns comportamentos neuróticos ou neurotizantes, fóbicos. Desenvolvermos o que se chama o movimento dos paradigmas. O que são paradigmas? Comportamentos, normas, padrão, né? Muitos desses padrões nossos estão paralisados. A chamada paralisia de paradigmas. Então, quando Jesus disse: eu sou a porta, ele está convidando ao movimento. Ou entra ou sai. O Evangelho nos diz lá que nós não estamos precisando de criaturas mortas, mas daquelas que vão escolher o frio ou o quente. Inclusive no seu falar. Seja o seu falar sim, sim, não, não, posição. A busca da porta que dá acesso, que nos conduz e que nos tira de certas viciações, de certos apegos, que nos destroem, nos escravizam. Antigamente eu costumava ouvir muito isso de muita gente, até no meu espírito: quem sou eu? Nem sou espírita ainda. Estou tentando, mas vai tentar quanto tempo mais? Quantas encarnações? Nós estamos tentando e conseguindo. Espírita, segundo os espíritos e Allan Kardec, reconhecidamente é aquele que se transforma moralmente e é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Só pelo esforço, ele já é reconhecidamente um espírita. Verdadeiro espírita. Ele pode não ser ainda, o que vem na sequência depois, o outro item, os bons espíritos. E os bons espíritas estão então na qualidade do homem de bem, que já cumpre os seus deveres para com Deus, para consigo mesmo e para com o seu próximo. Então a gente pode não ser dos bons espíritas, mas somos espíritas, porque já estamos buscando, nos esforçando para domar as nossas más inclinações dentro de um processo de transformação moral, ou seja, estamos abrindo a porta. Abrir a porta do coração, sair do lugar, se movimentar. A porta, naturalmente, dentro dessa metáfora, não é só a porta física, é a porta íntima, fazer o movimento íntimo do ser. Quando nós estamos aqui, baseado naquilo que eu estou falando aqui, muitos dos senhores e senhoras, nossos queridos irmãos, estão o quê? Viajando. Não estão viajando na maionese. Estão viajando. Estão andando por dentro dos seus pensamentos, das suas recordações, de coisas que aconteceram,
de ocorrências talvez muito presentes, ou até algumas de um passado dessa vida. A gente não lembra do outro, né? A gente sabe o que fez no verão passado dessa vida, mas não sabe o que fez das outras encarnações. Muitas vezes criticamos tanto alguém diante de coisas que assistimos, mas nenhum de nós é capaz de dizer que nunca matou, que nunca estuprou, que nunca cometeu um latrocínio, que nunca foi corrupto, porque nós temos e tivemos outras vidas. E aí Jesus disse que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então essa porta que nos conduz, alimentados no pão, que nos conduz para uma situação diferente, diversa daquela que estamos vivendo. É preciso se modificar, é preciso mudar, é preciso movimentar. Não dá para responder aquilo que também já ouvi de muita gente: ah, eu fico na minha casa não para você não para minha casa. Há 40 anos que eu vou na mesma farmácia, há 30 anos que eu vou no mesmo supermercado. Isso não precisa se glorificar disso e nem vangloriar. Isso é a demonstração de quem não quer conhecer outras pessoas, de quem tem medo de outras relações, tem medo do chamado desconhecido, tem medo de abrir a porta. Vocês devem se lembrar de uma historieta em que, num período de guerra, muitos daqueles inimigos que eram capturados eram levados por aquele rei com as suas vítimas, com aqueles que ele havia capturado, para dentro de uma sala. Estando diante da sala, estavam ali as suas vítimas, os guerreiros que haviam sido capturados, os inimigos. Em frente a esses inimigos estavam os arqueiros do rei, prontos para matá-los, lançando-lhes flechas certeiras. Mas o rei, durante aquele período, sempre dizia a eles: o que escolhem? Ser mortos pelos arqueiros ou passarem por aquela porta? Mas a porta tinha caras de caveiras, pintada em escuro, com sinais vermelhos de sangue. E segundo essa história, todos, com medo daquela porta, sempre escolhiam ali ser mortos rapidamente pelos arqueiros. Passada a guerra, quando tudo se findou, um dos serviçais do rei perguntou: eu nunca vi ninguém escolher passar pela porta, apesar que ela dá medo mesmo. Mas o que tem por trás dessa porta? E o rei conduziu o seu serviçal até ela, e quando abriu, era a porta da liberdade, era a saída. Ali estava a escolha. Às vezes, para enfrentar um mundo diferente, a gente tem que enfrentar os bichos feios, bruxos e bruxas internas. Diz um amigo meu que a gente tem que enfrentar até dinossauro interno, coisa que a gente pensa que não morreu dentro da gente, mas está ali ainda existente. E a gente só sabe que eles existem em alguns momentos, quando ocorrem determinadas situações, porque aquilo vem no impulso, numa fala que sai, e fala: eu falei sem pensar, mas estava lá dentro. Agir sem imaginar o que ia fazer, mas agiu porque ainda era algo interiormente vivente dentro de você. Que porta escolheremos? Agora que sabemos, escolheremos a porta da liberdade, que nos levaria à liberdade. Mas para tanto, teremos que enfrentar naquele primeiro momento o que a porta nos transparecia com medo, das caveiras, do estado de morte, do sangue ali pintado. E Jesus então disse: eu sou o pão da vida, eu sou a porta. Terceira expressão lembrada por Joana de Ângeles: eu sou o caminho. A porta, ela dá acesso, ela se movimenta, coloca de uma situação para outra, mas Jesus se apresentou como caminho. Caminho direciona, o caminho palmilhado, o caminho que deve ser seguido. Então, diante do desenvolvimento da nossa inteligência emocional, nós precisamos saber que nós temos muitos caminhos. E temos vivido até hoje, cada um dos seus 18, 21 anos, que é a grande maioria daqui, pelo que estou vendo, nessa presente existência, variados caminhos que temos escolhido. Agora, o que importa? Que caminho temos escolhido?
Em que caminho nós demos, desculpa a expressão, mas é uma expressão popular, que caminho nos fez dar com os burros na água? Experiência. Tropeço natural, todo mundo cai. É o caminho que a gente escolheu. Se fôssemos escolher aquele caminho, escolhermos aquele momento com a cabeça que temos hoje, talvez não tivéssemos escolhido. Mas escolhemos com a cabeça que tínhamos naquela época. A cabeça que temos hoje nos faz escolher outros caminhos, ou às vezes o mesmo caminho, porque a gente diz: eu sou teimoso, eu ainda vou vencer isso. Eu gosto de sofrer, eu gosto de meu circo pegar fogo, é nesse caminho que eu vou. Então Jesus diz: eu sou o caminho. Agora, com certeza, Jesus era o caminho da verdade e da vida. Pão da vida, porta que dá acesso e caminho da verdade e da vida. A verdade interior, as nossas verdades. As verdades do mundo nós vamos descobrindo aos poucos, que cada um tem a sua verdade. E a nossa vida não é igual à vida do outro. Nós nos assemelhamos. Por isso que estamos todos num mundo chamado Terra, porque temos uma similitude de caracteres. Somos espíritos hoje num processo ainda de imperfeição. Que para mim, quando eu era mais jovem, naqueles nossos tempos de Sucaí, Vera, quando eu vi um orador dizer espíritos imperfeitos que somos, porque as palestras eram bem assim, porque a gente ainda tinha muito vício da própria igreja de culpa, pecado. E a visão que eu tinha quando jovem, então, quando o orador dizia espíritos imperfeitos, para mim era a mesma coisa que dizer espíritos pecadores, não vamos acertar nunca, não tem jeito. Até o momento em que mais tarde, não só no uso da inteligência emocional, mas agora no uso da inteligência intelectiva, meu irmão, que é professor de línguas, de letras, me explicou que imperfeito é o que não está acabado. Imperfeito é o que está por fazer. Não quer dizer que é ruim, nem pecador. É o que está inacabado. Se está inacabado, é natural que erre, tropece, pise no tomate, escorregue na maionese, detestado no poste, mete chifre na parede, demurre em pão de faca. É natural. O que não pode é, a partir do momento em que nós reconhecemos, não só agora no uso da inteligência intelectiva, mas agora no uso da inteligência emocional, experiências, vivências, se manter no erro, se manter fazendo as mesmas coisas, se deixar envolver pelos mesmos miasmas, pela mesma negatividade, insistir naquilo, insistir naquele caminho. Jesus é um caminho libertador, de verdade e de vida. Então é nesse momento em que nós começamos verdadeiramente, diante de todos os caminhos que temos, a seguirmos os caminhos que temos o direito de escolher dentro do nosso processo de livre-arbítrio, mas escolher um caminho que nos dê segurança, segurança intrapessoal e segurança interpessoal, que nos dê realmente aconchego, conforto, o desejo de sair da cama a cada manhã, o desejo de sair de casa a cada dia, de buscar o mundo, de abrir a porta e de achar o pão. Buscar e achareis, pedir e obtereis, bater e abrir-se-vos-á. Ir em busca, buscar, estar com o pé no caminho, alimentando-se e procurando matar suas fomes de pão, de luz, de paz, de ser e de amor. E aí a quarta expressão, já me falta só 10 minutos para acabar a palestra. Me preparei com 3 horas, viu, gente? Primeiro, eu sou o pão da vida. Segundo, sou a porta. Terceiro, eu sou o caminho. E na quarta expressão que João de antes lembra, Jesus disse: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Nenhuma ovelha, uma só, se perderá. Nenhuma ovelha de meu Pai ficará perdida. Todas retornarão ao bom redil, ao bom pastor.
João 23, o Papa João 23, no estudo biográfico que fizemos da sua vida, como fizemos de alguns outros, gosto muito de andar de biografia, mas numa das suas expressões ele diz assim: o pastor vai à frente de tudo, abre a porteira e conduz as suas ovelhas às pastagens férteis. O pastor vai à frente de tudo, abre a porteira, abre a porta, conduz as suas ovelhas, conduz caminho, as pastagens férteis, fertilidade, pão. Queridos, isso é inteligência emocional. João 23. O pastor, o bom pastor, vai à frente de tudo, abre a porteira, abre a porta para os outros, primeiramente para si, mas abrindo para si, no processo de influenciação positiva, abrirá também para outros, conduzindo você a um bom caminho, tanto quanto os outros também aprenderão conosco as pastagens férteis, alimentados, que todos estaremos no pão da vida. Eu sou o bom pastor. E aí Jesus, diante das criaturas humanas que estiveram com ele, variadas vezes disse: amai os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem. Da outra face, quando alguém vier a lhe bater na face direita, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Perdoa 70 vezes 7 vezes. A tua fé te salvou. Vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Punição? Castigo? Não. Reparação do dano. Quando nós, sabendo o caminho que deveríamos escolher, escolhemos aquele que teimosamente, insistentemente nos traz prejuízo, passaremos pela lei de consequências. Reparação do dano. A cada um segundo as suas obras. Tanto quanto escolhendo os melhores caminhos a partir do uso da razão e do uso da emoção, atingiremos a chamada lei do mérito, sendo merecedores do bem que nós mesmos promovemos. E tudo isso retornará a nós. O amor cobre uma multidão de pecados. E o amor, ao amor, não há quem resista. Mas que amor é este? Apregoado, dizia lá no livro Boa Nova, segundo o irmão X, dizia Maria de Magdala, ouvindo pela primeira vez as prédicas de Jesus. Que novo amor é este? Apregoado por lábios tão divinos a pescadores tão singelos. Um amor doação, um amor entrega, um amor luz, um amor paz, um amor alimento, um amor pão. E procurando em si mesma as razões de mudança para atravessar a porta, para buscar um caminho, tomou uma barca e foi à casa de Simão Pedro em Cafarnaum. Jesus ali estava, parecendo-lhe já esperar. Ele sabia que ela iria. Dentre aquela multidão que ouviu Jesus no dia anterior, ele sabia que alguém estava pensando diferente. Porque ele também sabia quando Zaqueu subiu ao sicômoro e ficou aguardando Jesus passar. Alguém estava predisposto à mudança. Dentre toda a multidão, Jesus tinha uma clarividência espiritual, um poder emocional de sentir a emoção do outro. Assim como Jesus soube que naquele instante a mulher hemorrágica, hemorroíça, tocou-lhe nas vestes
quem me tocou? E diz o discípulo: como saberemos, Senhor? Há tantas pessoas aqui, como saberemos quem te tocou? E Jesus disse: alguém me tocou de modo especial, porque de mim saiu uma virtude, saiu amor, saiu pão, saiu luz, saiu paz e alimentou o seu ser. Então Maria de Magdala chegou e Jesus sabia que ela viria. E ela chegou, prostrou-se ao chão, de joelhos, e disse: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora, e por isto venho ao vosso encontro. E Jesus lhe diz: levanta, Maria, encontraste a boa nova. A inteligência emocional que nos faz pensar e repensar, sentir a nossa vida, o que está acontecendo conosco mesmo, não para ficarmos frustrados, decepcionados, tristes, desiludidos, de que estamos errando, de que a gente não aprende nunca, de que não vai dar certo, de que essa reencarnação já está perdida, não vejo a hora de chegar a próxima. Nós somos o que somos hoje, e somos essas pessoas maravilhosas em transformação moral e na busca do esforço que fazemos para domar as nossas más inclinações. Conhecemos hoje os nossos pontos nevrálgicos, e a inteligência emocional é que nos permite isso. O que mais nos faz apertar o sapato? Onde é que o calo dói? O que mais nos machuca? O que menos toleramos, o que mais nos incomoda? Esta é a inteligência emocional, que nos faz identificar esses nossos pontos nevrálgicos da alma. Alguns desses pontos nevrálgicos da alma, pontos doloridos, a Joana de Ângeles, espírito, através de Divaldo Franco, no outro livro, ela chama de gigantes da alma. Por que gigantes da alma? Porque eles parecem pequenos, mas eles vão se agigantando. E ela caracteriza algum desses gigantes da alma: mágoa, ressentimento, rancor, raiva, ódio, ciúmes, melindre. Eu vou parar para vocês não se deprimirem. Ódio, rancor, ressentimento. Vou levar para o túmulo, vou levar comigo. Isso está comigo, não tem jeito, eu não perdoo, jamais vou esquecer. A gente jamais vai esquecer, porque faz parte da nossa história. Não tem como esquecer aquilo que está na sua história. Mas quando você retira o peso daquilo que te incomodou, e que antes era para você uma ofensa, e agora é algo que você não consegue mais sentir o valor negativo ou pesado, acabou, mas está na história. Então essa inteligência emocional trazida por Jesus como o pão da vida, como a porta, como o caminho e como o bom pastor que é, e que é o nosso guia e modelo para a humanidade. E que quero encerrar com o nosso querido Paulo, o Pauleca, de Cachoeira Paulista, numa sua canção, quando ele nos disse: basta só sentir, não é preciso mais tocar para crer que a incerteza de então se desfez no tempo e na luz da razão. Eu agora entendo que me visto num corpo, mas o Espírito eterno eu sei que sou. Faz-me um bem dizer que agora conheço Jesus.